Bom, olá, meus amigos, queridos ouvintes. Mais uma vez nós estamos aqui para podermos levar mais um programa, Jesus e a Atualidade e o Livro dos Espíritos. Então, hoje, mais uma vez está conosco a Flávia, né? E antes de iniciar as nossas atividades, a Flavinha vai fazer a nossa prece inicial. Por favor, Flavinha. Então, vamos agradecer a Jesus nesse momento, por mais esta oportunidade de estudo, de reflexão, que possamos ser claros aqueles que estão procurando mais conhecimento, à luz da doutrina dos Espíritos, que tanto nos conforta, tanto nos ampara. Então, que nesse momento os nossos amigos espirituais estejam com todos nós, também em cada um dos lares de quem está nos assistindo, nos ouvindo. Muito obrigada, que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Antes de iniciar a nossa questão, né, Flavinha, será que você pode falar quais serão os nossos assuntos de hoje? Sim, hoje nós vamos começar o primeiro capítulo do livro da Joana, Jesus e a Atualidade. Então, ele se intitula Jesus e os Desafios, é o capítulo 1. E vamos entrelaçar, conversar junto com a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus, com a questão comentada do Miramês. E aí nós vamos conversando sobre cada um dos textos e trazendo reflexões juntas, relacionadas um tema com o outro. Isso. Nessa primeira questão, né, o que é Deus, que está ali no capítulo 1, no Livro dos Espíritos, né, Allan Kardec ele traz uma resposta. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Essa é a resposta que tem. Dizer assim, especificamente quem é Deus, ainda não é tão, vamos dizer assim, não é uma resposta que nós vamos procurar entender, porque o caminho é muito vasto. E para a gente poder fazer isso, Miramês traz uma série de comentários, uma série de coisas para que a gente vai poder trabalhar nisso. Mas Uhum. o que a Joana nos diz a respeito da questão de nessa questão de Deus, Jesus e desafio? Será que você pode comentar com a gente, por favor, Flavinha? Sim, ela fala sobre o nosso desafio evolutivo. Então, Uhum. assim, desde Allan Kardec começando a pensar como primeira pergunta aos espíritos, que é Deus, é porque ele já estava estudando e tentando entender de onde vem tudo isso, de onde surge tudo isso e para onde vamos, e o que é este universo todo. E o processo evolutivo nosso está entrelaçado às ideias que Allan Kardec começou elaborando para entendimento do que nós passamos, o que vivemos, para onde vamos e como é esse processo de busca a respostas, de busca a entendimentos. Não é isso, Jimmy? Isso, exatamente, né? Porque, assim, na questão dos desafios que realmente, como a Joana nos coloca, o processo evolutivo ele constitui de um processo de grandes desafios, né? E, praticamente, acostumado às vibrações mais fortes aqui no planeta, o nosso desafio é cada vez mais termos assim, estarmos habituados a vibrações mais sutis, né? Só que para poder chegar nesse patamar, nós passamos por um processo de refinamento, que é a questão moral. Porque através da nossa moral é que vamos estar conhecendo determinadas coisas dentro dessa questão divina. Agora, dentro dessas condições todas, dentro dessa moral, a Joana nos diz, né, que nós temos assim várias questões
dentro de nós, né, o atavismo que ela chama, que são aqueles hábitos que trazemos Vidas passadas. de outras vidas. E isso Uhum. acaba interferindo bastante nas nossas ações atuais, porque, de uma certa forma, nós vamos estar interferindo, por exemplo, no desenvolvimento de alguma virtude que nós desejamos conquistar. E o que ocorre dentro dessa questão? Nós temos como remédio, como elemento que atesta isso, são as nossas dores, né? Então, tanto que a Fabinha preparou assim um mapa mental para a gente poder estar comentando isso de uma forma muito mais didática e para que realmente possamos estar nos ligando todos esses elementos que a Joana e o Mirabês nos apresentam, né? Então, esse é o que é Jesus, o que é Deus, Jesus e desafios. Então, entre Jesus e desafios, nós temos aí vários elementos. Será que você pode estar comentando com a gente, Flavinha? Sim. Então, assim, um elemento que ela colocou como desafio é o processo da dor. Então, quando a gente sente a dor, nós somos seres bastante teimosos, né? Quando a gente sente a dor, é que daí a gente começa a pensar como resolver, como vou encontrar a paz, como vou encontrar a felicidade. Um exemplo bem meu, assim, Jimmy, é assim: quando eu começo a ter dor de garganta, eu já sei que eu falei demais. E não é de falar, de conversar, é de Uhum, falar coisas que não devia ter falado. E aí entendi. a gente reflete, né? Depois do processo da dor, aí a gente vai refletir, peraí, eu tive que chegar a esse processo, eu tive que chegar ao ponto de ter dor para pensar que, opa, você fez algo errado lá, você pisou na bola ali, fez alguma coisa ali, e aí ela vai transcorrendo isso como um processo que nós mesmos vamos buscando em prol de uma busca de felicidade, né? Sim, exatamente. É porque a dor, de uma certa forma, ela nos desperta para determinadas situações. E às vezes, Sim, assim, alguém nos fere, nos fala de uma forma bem fria, né, bem objetiva, e às vezes acaba nos ferindo. E aqui é um momento, né? Se eu quero superar, qual é o elemento que me faz fazer superar essa situação? Então, o Evangelho nos mostra várias situações, mas, assim, dentro dessa questão, a Joana, ela aborda, né, que o progresso é a evolução, mas essa evolução como é que ocorre? Aí eu vou sim, perceber que através da dor e o progresso tem uma relação que é o quê? A prática de uma virtude. E qual que é a melhor virtude para a gente poder praticar no nosso dia a dia? A caridade. sim. Até ela cita assim que a gente vai. Quando a dor surge, ela cita, aí a gente começa a agir, né? Então, Uhum, se, por exemplo, na prática da caridade, quando a gente passa por uma determinada situação de necessidade, uma situação, nossa, olha, é, de repente uma situação bem assim, eu não tenho, esse mês eu não vou conseguir gastar para comprar tal coisa que eu sempre gosto de comprar todo mês. Aí a gente pode até parar para pensar e falar, poxa, mas, né? Então quer dizer que eu tenho essa oportunidade de ter aquele dinheiro, de comprar tal coisa. Mas e quem não tem? uhum, E o que eu estou fazendo nessa atual encarnação para proporcionar algo desse tipo? Ou uma caridade, né? Ajudar o outro em alguma situação, seja ela qual for. Mas o que eu estou fazendo para isso? Se eu imaginar que eu estou no supérfluo, então eu estou na hora de eu começar a praticar minhas doações, né? exatamente. E aí, nessa questão toda, o progresso e a evolução, né, como é que é colocado, que está vinculado ali com a felicidade como um ponto final, Uhum. a caridade que nós pensamos hoje é muito na questão da moeda, de uma balinha,
de uma roupa usada, de um brinquedo, e não é nada, o caminho não é por aí, né? Não é nada disso que a gente tem que colocar. Sim. Tem que colocar uma coisa muito mais profunda. Então, às vezes, assim, quando, por exemplo, quando alguém aparece, por exemplo, na nossa frente com um problema, e às vezes essa pessoa está querendo ser ouvida, e quando nós, de uma certa forma, a escutamos, já é uma caridade. Agora, muita gente não entende por quê. Por quê? Porque realmente ela conseguiu dar aquele alívio. E quando se dá aquele alívio, a pessoa está com um problema. Ele não resolveu o problema. Mas, por exemplo, ele vai com uma mente mais tranquila para encontrar a solução desse problema. Então, praticamente, se fosse uma bexiga, tirou bastante o ar dessa bexiga, ficou muito pequena. E aí, nós praticamos a caridade. Agora, essa virtude, cada um tem condições de praticá-la. Todos temos, né? Uhum. Quando a gente pensa aqui no encontrar a paz, é interessante que a Joana coloca que quando a gente encontra ela, a gente quer permanecer nela. A gente quer ficar com ela para sempre. Então, Uhum. eu encontro a paz no momento de que minha dor passa, eu encontro a paz naquele momento que eu faço minha caridade moral, física, material. E quando a gente encontra ela, como ela diz, é um triunfo. Quando a gente está no estágio mais alto, é um grande triunfo de conquista, né? Sim, sim, exatamente isso. Porque o primeiro desafio que é colocado para nós, né, não é um desafio, como que ela fala assim, do prazer estético, né? É a questão, por exemplo, da ética. E a ética nossa, o próprio Evangelho já traz para nós. É essa paz que você sente. Que paz é essa? É quando você faz tudo de uma forma correta, né? Não, ninguém foi lesado, não teve, ninguém foi ferido, e assim por diante. Então, nós temos que pensar nessas questões, porque quando nós não cruzamos os braços e sentimos essa paz, então nos esforçamos para que estamos cada vez mais estejamos nesse ambiente, né? Nesse ambiente íntimo. E fazendo um entrelaçamento com a questão do que é Deus, que o Miramês comenta, a Sim. gente tem um ponto que ele fala do cada um é dado a cada um o que merece, né? Uhum. A gente pode, pode e deve nos esforçarmos ao máximo, mas aí é dado, retornado para nós o que cada um merece, né? Uhum. E pode falar. Pode, não pode falar. Não. Não, é que a gente busca essa paz, a gente busca esse triunfo, essa evolução, e não devemos parar de buscar. Mas tem que lembrar que as colheitas, as resultantes, é de acordo com aquilo que nós precisamos, né? Exatamente isso. É como aquela questão aqui, inteligência, né, de Deus é a causa primária de todas as coisas. Então, ele nos dá aquilo que nós necessitamos, aquilo que é importante para a nossa evolução, né? Sim, Porque, por exemplo, assim, nós não damos assim uma faca para uma criança de 2 anos, porque sabemos que um acidente sério ali vai acontecer. sim, E a mesma coisa acontece conosco. Aquilo que nós sabemos manusear, que não vai ser aplicado para o mal, então Deus nos concede. Às vezes a fortuna é tanto almejada, mas não nos é dada porque sabe que nós vamos tropeçar e vamos provocar grandes estragos em muitas vidas, né? sim. A Miramês discute essa questão, comenta, né, sobre o Deus ser a fonte criador e imortal de todos os seres,
E ele sempre relembra no texto dele que Deus não esquece de ninguém. Então, por mais que estamos em processo evolutivo, temos os desafios da nossa própria jornada reencarnatória. Então, a gente não pode esquecer de que Deus está lá presente em todo momento, Ele está lá conosco, Ele está permitindo que a gente passe por determinada situação, Ele está dando, ó, como tem aí no slide, dando o que se necessita. Ele sabe como ser supremo, o que cada um precisa para passar. Os desafios existem, mas está delineado conforme o nosso ser criador pensou para os seus seres daqui, habitantes da galáxia, do universo. Sim, tanto que ele coloca aqui, né, que não existe injustiça em campo algum da vida, pois cada espírito ou coisa no ambiente que se encontra está numa evolução que o comporta. Daí resulta o porquê de devemos dar graças por tudo o que nos é colocado no caminho, né? Sim. E outra coisa também, é justo, entretanto, que nos lembremos do esforço individual e mesmo coletivo de sempre melhorar, como sendo a nossa parte para alcançar o melhor da nossa vida, né? E o que acontece, quando ele fala a questão da vida, devemos lembrar que nós estamos falando de uma vida eterna, né? Não é uma vida aqui na dessa Terra. encarnação, né? Exatamente, é uma vida que, vida após vida, vamos fazendo evoluções, porque foi perguntado a Chico, né? Qual que é a vantagem de entender a vida reencarnacionista, de perseguir esse conceito? O Chico diz o seguinte, porque nós conseguimos entender as questões de aprimoramento e também as questões de evolução. Então, não é feito numa vida só. Então, é feito em várias etapas, de uma forma bem lenta e gradativa, né? E isso, às vezes, muita gente não gosta, porque acredita que o sucesso, os benefícios de ordem material, eles têm que vir muito rápidos. E a coisa não é bem assim, né? Porque nós sabemos que a vestimenta que nós temos hoje é um corpo, que nós utilizamos para o nosso progresso. Então, para isso é muito importante estudar, né? A Miramês comenta que as metas são dadas para dar um direcionamento aos nossos caminhos. E conhecer o amor, conhecer a forma de amar, conhecer a prática das virtudes, também é uma meta a se conquistar. E se a gente pensar, né, Jimmy, que nem você comentou, a gente quer tudo tão rápido, tudo ali voando, né? A parte boa. Mas se a gente analisasse, vocês querem tudo voando, tudo decolando, então vamos jogar tudo que vocês precisam resgatar de uma vez só nessa encarnação, daí a gente não aguenta. Não aguenta, não. Porque assim, a Joana, aqui nessa mensagem, quando ela coloca a respeito de Jesus e desafios, né? Ela menciona assim, o espírito se encontra anestesiado pelas necessidades vegetativas. É alguém que, vamos supor, que busca uma ascensão material. Busca apenas o gozo, que termina por causar-lhe saturação, passando a um estado de tédio que antecipa a necessidade premente de outros valores, certo? Então, realmente, assim, quando eu desejo muito as questões de ordem material, quando conquistadas, eu passo, quando elas já estou de posse, como elas já são minha garantia de vida, então começa um tédio, aquilo lá começa a virar rotina, começam a surgir, querendo surgir os outros valores. Então, essa vontade, ela diz assim, que lentamente o espírito desperta para realidades que antes não o sensibilizavam e, de repente, passam a significar meta a conseguir, sentindo-se estimulado a abandonar a inoperância. Então, esse ócio, às vezes, é permitido para que realmente essa pessoa busque,
novas alternativas. E aí que está aquela questão que o Miramês coloca, que é a respeito do conhecer e amar, né? Sim. Ele fala lá assim, ó, que eu gostei, que eu grifei. Sofremos pela nossa ignorância, mas Deus, a suprema inteligência, está sempre conosco. A gente sofre, a Uhum. gente sabe que tem que passar por desafios, sabe que não é fácil, é desafiador, mas Deus está ali dentro de nós, como está para fora, Ele está na nossa existência, Ele está em tudo. E se nós confiarmos nesta prerrogativa, a gente vai conseguir lidar com os desafios que a Joana cita no primeiro capítulo, né? Exatamente, porque ela diz assim que quando nós estamos assim buscando já essas questões, nós experimentamos um prazer ético e estético, né? Ético é tudo na questão da parte comportamental e estético que realmente as obras de André Luiz, a psicografia de Chico, também do João Nunes Maia, a respeito das questões de, por exemplo, tuas mãos, tua mente, de como cuidar, né? Então a gente começa a entender a parte bela da questão do espírito, que é a questão do equilíbrio. Então o estético aí que a Joana coloca não é aquela questão da beleza externa, Sim, mas é a questão do espírito, as qualidades que o espírito tem. sim, porque ela coloca, né, como você já comentou, não vamos nos apegar somente a essa vida física do momento, mas como Uhum. espírito eterno, de todas as vivências que a gente já teve, ela fala das heranças, né, que a gente herda de vidas passadas e o que a gente vai fazer a partir de agora com o que a gente tem em mãos. Ela fala também, Jimmy, que eu gostei dessa frase, assim, ó, não cabe ao homem retroceder na luta, senão para reabastecer-se de forças e prosseguir nos embates. Não dá para voltar atrás. A luta diária vai vir, vai estar sempre lá, como você colocou. A gente acaba correndo atrás do prejuízo. Mas tantos desafios, a gente não pode parar de lutar, a gente não pode permanecer estagnado, né? Tem que Uhum. correr, tem que seguir. Isso. E dentro dessa questão toda, como que ela também coloca, né? Vivendo numa luta constante contra os fatores constringentes do estágio em que se demora, vez por outra experimenta a paz, que passa a querer em forma duradoura. Então também acontece com as dores, né? As dores, elas fazem parte de intervalos de bem, fazem parte dos intervalos de bem-estar entre um momento de paz e outro, que fazem com que breves presenças do sofrimento acabam fazendo com que a gente se levante e seja atraído pelo sublime tropismo do amor, como que ela coloca aqui, não? Sim. O que ela menciona muito bem em relação a isso. Deixa eu ver o outro slide, Jimmy, se tem mais algum ponto do que é Deus, do de Miramês. Tem aqui, ele coloca, sofremos por Do, ele. do esforço individual e esforço coletivo, achei legal que ele coloca que, apesar de ser uma grande necessidade de nos esforçarmos individualmente, a gente também precisa se esforçar no coletivo. Uhum. Também é um desafio diário, convivência, Sim, relacionar-se com o outro, no ambiente de trabalho, dentro de casa, com a família. E aí a gente precisa desse esforço coletivamente, porque não é só a minha ideia que vai prevalecer, porque eu tenho que agregar a todos que também pensam de forma diferente. exato, exatamente, porque, olha só, hoje, por exemplo, no nosso trabalho, nós estamos comentando a respeito dessa questão mesmo, porque, assim, cada um tem que ter o seu planejamento para fazer as suas atividades. Só que nós temos o quê? Que, por exemplo,
eu vou fazer uma determinada atividade, tem que mostrar estratégia e tem que mostrar o resultado. Mas só que, por exemplo, às vezes eu utilizo um princípio de realização de uma determinada atividade que pode dar vários entendimentos. Então, para pode gerar um entendimento e no final do processo dessa atividade, às vezes eu consegui 60% de resultado, para mim está ótimo. Mas, de repente, poderia dizer, não, você poderia ter conseguido 70% dessa questão. Tá? O outro, às vezes, pode entender que só dá para extrair 50%. Mais do que isso, não haverá condições. Então, essa análise que acontece de um e de outro, ela é muito importante, né? Dessa crítica, dessa avaliação. Por quê? Porque nós acabamos enxergando as coisas importantes do outro também, né? Porque às vezes assim, às vezes uma pergunta que se faça já resolve. Vamos dizer assim, você está numa sala de aula e estou como professor lá. Aí eu pergunto assim, todo mundo entendeu? Aí 3, 4 vão levantar. Mas pode entrar um outro professor, ele pode entrar na sala, né? Ou um aluno até pode dizer assim, então, gente, eu quero saber quantos não entenderam, quantos não estão dominando o assunto. Quer dizer, Aham. daqueles 4 que levantaram, né, que entenderam, então se a classe tem 30, tem 26 aí que não estão dominando o assunto. Então, essa forma de ver é que ela é importante para que a gente possa aprender. Que é um esforço coletivo até na hora do aluno que entendeu, praticar a paciência e aguardar que o amigo ainda possa É, receber novamente aquela explicação, né? isso, exatamente. Né? E o que em sala de aula, às vezes as crianças não têm paciência de esperar o amigo que não entendeu, né? Não, não tem. Não, não tem mesmo. Então, tá bom. Você quer fazer mais algum comentário? Não, acho que englobamos tudo, né? Muito bom esses dois Sim, textos. A sim, Joana falando dos desafios da vida diária e Miramês tentando responder Deus, os seus caminhos e como buscá-lo. Por que que Allan Kardec pensou nessa primeira pergunta para começar os seus estudos dentro da doutrina dos espíritos, né? uhum, Foi muito interessante esses estudos. certo, perfeito. É realmente assim, a gente deu uma pincelada e é assim, quem nos ouve pode se aprofundar nos dois textos, fazer uma comparação, pode fazer um estudo até. Às vezes, as dúvidas também podem deixar nos comentários e à medida que vamos recebendo, nós vamos respondendo isso, né? Porque Sim, assim, a gente não pode não pode ser um estudo cansativo, mas pelo menos assim, as partes mais importantes a gente pode estar comentando entre um e outro. E aí, se também, é claro, se o caro ouvinte nos der uma sugestão, também pode, nós vamos aqui estar aqui aplicando. E se dentro desse estudo também encontrou algo que realmente que deseja compartilhar, então no próximo momento nós vamos estar enunciando e então dando também nomes às sugestões, né? Quem ofereceu, de onde é, e assim por diante. sim, Então, nosso tempo já está já quase no limite, né? sim. Mais alguma consideração, Flavinha? Não, é exatamente isso. Exatamente isso. Então, tá bom. Então, agora só então, para podermos encerrar as nossas atividades, agradecemos todos aqueles que estiveram aqui conosco e também aqueles que estarão no futuro. E vamos assim fazer a nossa prece de encerramento, né? Para que a gente possa continuar as nossas atividades com muita paz. Então, assim, com muito carinho, com muita paz, elevemos o nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus e agradeçamos por todo esse conteúdo que veio a nosso encontro. Que esta luz possa adentrar em nossos lares, possamos levá-la aos lugares que nós participamos do nosso trabalho, do nosso estudo, nosso local de lazer, o nosso lar, e possamos compartilhar esse conhecimento
com outros corações, para que possam entender a vida sobre outro prisma, que assim seja. Assim seja. Então, desejamos a todos, assim, uma, uma, uma boa noite, um bom dia, né? E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Até, Di. Até, Flavinha. Um abraço. Tchau, tchau. Outro. Tchau.